minha memória, tava como se o senhor tivesse falado nessa hora e tivesse só Eu falei em confundido. HDL, mas foi outra situação, não foi disso não. Que oxida, tanto é que ela é uma molécula ruim, né? Exatamente. De baixa densidade. Então, o que oxida o endotélio para que o monócito entre na íntima é o LDL. Deixa eu só desligar esse WhatsApp aqui. Aí, Danilo, outra coisa. Por essa oxidação da camada íntima, os componentes que estão na camada íntima também conseguem entrar na luz, Componentes, não entra na luz, não. só vai entrar quando tem rompimento, né? As células musculares lisas estão na adventícia, é que vão para a íntima, entendeu? Para ajudar na terapia. Entendi. É quando também formam as chamadas células espumosas, as células FOAM. Uhum. Então, aí Entendi. o ateroma vai evoluindo à medida que o tempo vai passando e que os fatores de risco vão agindo também, né? Aí essas células espumosas, elas se unem e formam as placas, é isso? Exatamente. Show. Aquele núcleo com centro lipídico e a capa fibrosa. Show. Entendeu? Porque aí começou a formar o ateroma, forma a capa fibrosa, aí não entra mais nada. A evolução é interna, entendeu? Uhum. Entendi. Em relação aos efeitos direto e indireto, vocês têm dúvida, gente? Dá uma revisada nisso daí, Danilo, que tu deu alguns exemplos que eu fiquei com dúvida no dia da aula. Como é que é o efeito direto no infarto agudo do miocárdio? É através de quem? Da própria bactéria, né? Yes. Então, a bactéria, ela está agindo na formação do trombo, na formação da placa ateromatosa e na agregação plaquetária. Tá certo? Essas três coisas. Eu tenho uma bactéria que é agregadora de plaqueta, que é o conformando gingivalis, Streptococcus também. Eu vou ter ateromas de carótida e ateromas de coronária, né, o de aorta, foi feito os exames, foi feito o estudo molecular, né, o estudo bacteriológico, verificaram que tinham porfiromonas gingivalis e que tinha treponema lenticola. Então, nesse microbiológico, vendo isso, você via lá dentro a bactéria, tá? Então, isso é um efeito direto. E o efeito indireto é porque, como é uma doença inflamatória, quem age são os mediadores, certo? Aí vai, interleucina 1, 6, 8, prostaglandina 2, fator de necrose tumoral alfa. Da mesma forma, no nascimento de bebê prematuro com baixo peso, é de forma indireta. Já na relação com doença pulmonar, eu posso ter direta, que eu posso ter aspiração do próprio micro-organismo, como eu posso ter indireto, que é através dos mediadores também, que vão afetar a célula pulmonar. Entendido, Michelos? Entendido, mestre. Tranquilo. Dúvida? Danilo, me explica como é que os mediadores vão atuar no infarto agudo do miocárdio? Eu fiquei em dúvida nisso. Não, mas ele atua incentivando o mesmo processo inflamatório. Certo. O ateroma o infarto é uma doença inflamatória. Põe na cabeça de vocês isso. O infarto é uma doença inflamatória. Sendo que assim, isso é de 20 anos para cá, né? Que começou a ser postulado como doença inflamatória. Uhum. Essa é outra coisa. Enquanto isso, eu vou abrir aqui uma aula. Em relação ao diabetes, vocês têm que lembrar da bidirecionalidade, né? A relação é bidirecional. Uma lasca a outra, né, professor? Exatamente. Não estou com a afta aqui. Eu sou diabético, que ele tem qualquer tipo de infecção, é difícil controlar a diabetes.
Processos infecciosos afetam o controle glicêmico. Como é esse bidirecional aí que eu não tô O entendendo? bidirecional é que tanto diabético tem mais doença periodontal, como a doença periodontal afeta o controle glicêmico dele. Então, um prejudica o outro. Entendeu? Ele vai ter a doença da gengiva e automaticamente ele vai ter o quê? O descontrole da glicemia. Integrada 2. Vamos para os princípios. Vamos. O que é que vocês têm que saber? Certo? Primeiro, share. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que eu tenho um retalho total e um retalho parcial. Qual a diferença do retalho total para o retalho parcial? Um fica... Detalhe total é sindesmotomia, né, professor? A sindesmotomia seria um tipo de retalho total, né? Por quê? É um tipo de retalho total? Que remove periósteo, né? Porque leva o periósteo. Então, o periósteo não fica, é removido. Tá certo? Total, né? Estou tentando aqui ver se eu venho o chat. Tá aqui. Ei, professor, quando, por exemplo, aquela aula que o senhor estava dando que remove um enxerto do palato, certo? Eu chamo o que a gente faz no palato de retalho também? É um tipo de retalho. Porque o senhor disse que a gente não vai até periósteo, né? Então ali seria um Não, retalho parcial? Ou não posso falar isso? eu não chamo de retalho, não. Um retalho não, porque eu estou retirando um pedaço da gengiva. Não deixa de ser não deixa de retalhar, né? Mas não existe classificação para ele, não. É retirada de tecido para enxerto mesmo. É um retalho de tecido utilizado para enxerto. Você pode denominar assim, porque também eu acho que o termo retalhar, né, ele está ligado muito a isso. Mas quando você fala retalho, você não está falando nesse sentido, não. Você está falando em manutenção de um tecido ali que vai ser posicionado ou reposicionado em algum canto. Tá certo? Um deles. Quanto à espessura, ele pode ser total e pode ser parcial, né? O retalho total é quando inclui periósteo. O retalho parcial é quando o periósteo fica. Ou então fica tecido conjuntivo, porque eu posso dividir esse tecido, dar uma retalhada no meio dele e deixar ele, certo? Então, eu tenho aqui um retalho parcial. Eu tenho aqui um retalho parcial em que ele foi dividido. Tanto é que ele também é chamado de retalho dividido, certo? Então, ele foi dividido e foi deslocado para o lado. E aqui eu tenho um retalho total, que está aqui o periósteo. Tá certo? Então, o periósteo foi. Eu estou com o osso aqui, certo? Então, eu tenho o osso exposto aqui. O periósteo foi na hora do retalho e tchau. Quanto à localização, esse retalho ele pode ir para a apical, para a coronária ou para o lado. Obviamente, se eu tenho um retalho que ele está sendo colocado para o sentido da coroa, para o coronário, eu quero o quê? Recobrir a raiz. Se eu tenho um retalho que está sendo deslocado para o lado, eu quero recobrir uma raiz. Ou até ganhar gengiva inserida, né? E se eu tenho um retalho que eu estou jogando para apical, eu estou querendo fazer o que nele? Um aumento de coroa clínica. Sendo que, quando é que eu realizo um retalho para apical visando o aumento de coroa clínica? Quando eu não tiver gengiva inserida. Teve alguém que ganhou ponto por conta dessa resposta na aula? Vocês lembram? Fui eu, professor Perboário. Perboário, foi tu? Eu ganhei nessa aula, mas não lembro que parte foi, não. Foi se lembro, porque eu não sei.
Não sei mais para quem eu dei ponto. Essa parte mesmo, tudo bem. Eu acabei de ouvir a aula. Notado. A Rebora e a Maíra ganharam juntos, porque responderam quase juntos aí. É, ok. Começaram com invenção, não dou ponto para ninguém. É sério, eu acabei de ouvir mesmo. Ó, teve esse negócio de 3 pontos para ninguém, não. Mas tu não estava nem na sala de aula. Não, macho, tô dizendo 3 pontos, não. Tô dizendo que os dois ganharam um ponto na mesma coisa, a mesma resposta que tu deu. Maíra e Perbuário, me lembrem. Falou desse jeito. Acabei de ouvir. Foi? Então tá. Foi. Aí, a gente aqui vai ter que tipo de retalho? Alguém é capaz de dizer que retalho é esse aí? Retalho É facial. blocado coronalmente? O retalho deslocado coronariamente. Muito bem. Ele pode ser parcial, como pode ser total. Eu prefiro parcial. Parcial eu tenho que deixar conjuntivo ou periósteo. Entendido? E que tipo de decisão é essa que foi dada? Relaxante. Ou vertical. Tá? E aí, professor, tirar uma dúvida com o senhor. Como é que o senhor, tipo assim, por que que o senhor prefere fazer, tipo, reposicionamento parcial? Se, tipo assim, como é que essa gengiva que vai ser recoberta, né, na raiz, como é que ela vai ter suprimento sanguíneo? De boa? Tranquilo? O sanguíneo, ele vem de toda a irrigação, ele não está... Mas, digo, sem o suporte do periósteo, quero dizer, onde ele vai ser recoberto. Não, mas ele não vai ter periósteo aí. Se fosse total, teria, né? Não, mas mesmo assim, não ia adiantar muita coisa ter periósteo, não. Porque quem vai... Se tiver periósteo aí, o Felipe, é pior. Porque quem vai se ligar aí são fibras de tecido conjuntivo, entendeu? Entendi. Então, o que basta é ter tecido conjuntivo aí, para formar epitélio juncional longo e ela se unir, a superfície radicular. Tá? O que importa é essa raiz estar descontaminada. Tá ok? Beleza. Então, você pode descontaminar com a raspagem, com ácido cítrico pH1. É porque eu tô confundindo, professor, uma coisa, tipo assim, que o retalho total, né, de espessura total, tipo assim, tem escrito inclui periósteo. Aí eu não entendo se o periósteo vai embora ou se ele é reposicionado junto com o tecido conjuntivo. Ele vai embora. Entendi. Ele vai embora. Joga fora. Bom, aqui eu só tenho que abrir para raspar, né? Se eu estou abrindo para raspar, eu preciso deslocar o retalho? Não, então o retalho é não deslocado, também chamado de recolocado, certo? Ou reposicionado. Ele voltou para onde ele estava. Então tem essas 5 incisões. Eu vou ter uma incisão intersucular, que já está dizendo, né? Incisão dentro do sulco, que eu sinto a lâmina chegar até o osso. Eu vou ter uma incisão em bisel externo, que é a primeira incisão que foi preconizada. Por isso que a incisão de bisel interno é também chamada de bisel invertido, porque inverteu-se o bisel do externo, que é para a gengivectomia clássica. Eu utilizo bisel externo quando eu quero tirar somente tecido. Tá? Então, tem pessoas com tratamento ortodôntico que dá aquela hiperplasia, né? Ou seja, um aumento gengival. Aí a gente faz o bisel externo, que é o da gengivectomia clássica. E eu vou ter o bisel interno também. Certo? Sendo que o bisel interno, a lâmina já está no sentido corona apical. Então, se eu quero descolar e retirar osso, eu utilizo o bisel interno. Eu não utilizo bisel externo. O bisel externo é somente para retirada de grandes quantidades de tecido. Vou ter uma incisão horizontal, interdental. E professor, só tirar uma dúvida. Diga. Então eu posso dizer que o bisel externo é para tirar volume de gengiva e o bisel interno é para tirar em altura? Eu posso tirar volume, Felipe, de todo jeito. Tanto com o interno como com o externo. Tá certo? O que você pode dizer? Eu quero tirar... Eu não necessito tirar osso. Não necessito fazer procedimento estético. E necessito tirar tecido somente, você faz um bisel externo. Eu quero tirar osso, ou eu quero fazer um procedimento estético, você utiliza o bisel interno.
Então, a gengivoplastia, eu vou utilizar o interno. O interno. Por que o interno? Porque o interno te permite atingir a crista óssea, certo? Se você faz uma cirurgia estética com bisel externo, você não consegue atingir osso, tá? E geralmente você precisa tirar um pouquinho de osso, então fazer uma fibrotomia, tá? Nesse caso, você faz com bisel interno. Sempre, sempre. E temos a incisão relaxante, tá? Que hoje a gente nem usa muito mais ela não, sabe? A gente vai por dentro, fazendo, dando uma descolada no tecido, tá certo? Fazendo, entra no tecido gengival, vou mostrar um caso para vocês. Vai até ultrapassa a junção muco-gengival, que isso é importante para que o retalho fique solto e você consiga deslocar ele para algum local, né? No caso, para a coronária aí. Bom, eu fiz alguma coisa aqui, olha, eu fui apagar. É só botar para descartar, professor, que ele apaga sozinho. Não era para descartar, mas eu acho que depois ele vai pedir para salvar ou não, né? Eu não salvo. Bom, vamos lá. O que mais vocês têm dúvidas em relação ao procedimento de aumento de coroa clínica agora? Vocês lembram da sequência do aumento de coroa? Sala, eu vou pegar, eu não sei se eu coloquei em PDF ela, mas eu vou colocar para vocês darem uma lida. Vocês estão lembrados dessa sequência? Isso aqui é super importante. Professor, você já disponibilizou essa aula? Tá? Então, ótimo. A gente já tem. Então é espetáculo. Então tá melhor do que eu. Você já tem ela já. Ótimo. Essa aí é uma sequência, gente, que você tem que memorizar. Tá? Para fazer um procedimento de aumento de coroa clínica para a gente, quando existe, por exemplo, a invasão de espaço biológico, eu quero recuperar, que na verdade o nome, vocês lembram qual é? Seção tecidual supracrestal, ou tecidos inseridos supracrestais, certo? Que é o espaço biológico, tá? Então, se eu tenho um dente que está tendo invasão desse espaço destinado a esses tecidos, eu tenho que recuperar esse espaço. Quais são as estruturas que fazem parte do espaço biológico ou quais são as estruturas que são tecidos inseridos supracrestais? Vocês lembram? O epitélio juncional, a inserção conjuntiva, o epitélio do sulco. Estou certa. Não. Não. Epitélio do sulco não faz parte do espaço biológico, tá? Quem faz parte é a inserção conjuntiva e epitélio juncional, somente. Certo. Tá certo? Então, lembrem disso. Quando eu quero fazer um preparo, eu posso colocar dentro do epitélio do sulco 0,5 milímetros dentro? Posso. Se passou de 0,5, eu corro o risco de invadir. Aquele trabalho de Gargiulo que está nessa aula aí. Tá massa? Então, eu quero recuperar, eu tenho essa sequência. Eu tenho que expor um término, se eu conseguir expor um término, que às vezes tem gengiva por cima e eu não consigo expor. Eu tenho que fazer a interface alvéolo-restauração, que é o RAI, para tirar as convexidades. Eu tenho que fazer uma incisão. E que tipo de incisão eu vou fazer para o aumento de coroa clínica, já que eu quero expor osso? Intracircular. Não? Só intracircular? Não. Externa. Interna. Eu já disse 10 vezes. Você só usa bisel para tirar osso, bisel interno.
Se eu fizer um intraocular, eu posso fazer para ajudar a retirar o colarinho. Mas a intenção não é essa, porque quando eu quero recuperar o espaço biológico, geralmente, na grande maioria das vezes, eu vou ter que tirar alguma parte de tecido. Tá certo? Então, eu descolo o retalho, retiro o colarinho e faço a osteotomia, posiciono o retalho e suturo. E depois boto cimento cirúrgico. É uma sequência, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Uma situação dessa. Na palatina, eu vou precisar ou não tirar tecido gengival? Sim ou não? Vai. Sim. Vou precisar. Certo? Na palatina, ou assim, nas proximais, eu consigo expor o término da mesial? Olha aí, eu estou com gengiva por cima. Eu consigo? O que é a exposição do término? É eu deixar o término visível e dentina sadia. Tá certo? Porque também não adianta eu fazer a recuperação do espaço. Deixar a dentina amolecida quando for preparar, vai invadir o espaço de novo. Então, eu já tenho que deixar preparado na distância de 3 milímetros do término do preparo à crista óssea com tecido sadio. Então, eu vou e faço RAI. Na verdade, eu uso uma broca bem mais fina que essa. Essa a gente usava antes, mas tem, acho que é a 2200. Aí você vai separar. Você vai separar, ó, os contatos proximais, ó. Tá vendo? Limpou ou não aqui? Limpou ou não? Tá limpo, né? Fez o RAI? Tirou os contatos? Tirou. Qual é o terceiro procedimento que a gente tem que fazer? Incisão. Incisão de que tipo? Pisão interno. Pisão interno. Fez a incisão em bisel interno. Aí você vai do meio do dente para o meio do outro, vizinho, para pegar ele todo, tá? Faz um Vzinho na papila. Depois você faz o quê? Escola. Focamento. Descola com uma cureta de Molte ou com um... Eu gosto muito do formador de frio. Professor, nesse caso aí, o senhor também daria uma incisão intraocular na vestibular? Para ajudar a tirar esse tecido com maior facilidade. Daria sim. E Danilo, e quando é que eu faço incisão horizontal ou interdental? É quando tu quer tirar esse tecido aí todinho proximal. Aí tu pega o Orban, ou então pega a cureta de creme Kaplan e dá. Mas, na verdade, assim, incisão horizontal você dá mais. Por exemplo, eu tenho excesso de tecido na proximal de um dente que está vizinho à região edêntula. Por exemplo, mesial de um molar. Geralmente, quem usa PPR forma uma quantidade de tecido grande. Aí você vai anestesia só aquela proximal e dá uma horizontalzinha bem perpendicular ao longo eixo do dente. Uma vez que você der essa incisão, foi embora o tecido. Eu acho que na turma de vocês uma pessoa fez até isso que eu mostrei. Entendeu como é? Imagina um molar com tecido na mesial, aquela montanhazinha que fica, vê um rebordo, aí chega o vizinho do dente e faz isso. Aí você vem com a lâmina perpendicular ao dente, só faz isso aqui, ó. Aí retira essa montanhazinha. Pronto, isso é uma incisão horizontal. A mais clássica é essa. Ah, entendi. É porque chama interdental, aí eu imaginei que fosse tipo entre dois dentes, entendeu? Pode ser também, mas aí já dificulta mais quando eu tenho esse espaço, entendeu? Para dar incisão horizontal aí. Entendi. Ó, descolou, tá certo? Depois que descola tudo, você vai fazer o quê? Tirar o osso. Aí eu tenho que deixar 3 milímetros do término. É para recuperar o espaço biológico, né, professor? Para recuperar os tecidos de inserção supracrestais. Que a gente vai sempre chamar de espaço biológico, mas a gente faz sucesso por enquanto. O que é que tu usa para tirar esse osso? Você pode utilizar uma broca, carbide, tudo de aço, uma broca diamantada. Limas nas proximais, né, professor? A lima, muito bem, a lima de Schluger, a lima de HP, a lima de Book pode ser utilizada. E o cinzel de Fedi, principalmente na vestibular, que é o Mini Oximbim. Certo?
Eu tenho instrumento manual, rotatório e tenho um limas. Tudo para tirar osso. Tirou o osso, verificou, suturou. E eu boto cimento sempre. Tá? Eu boto cimento sempre. Aí vamos lá, esse caso aqui. Vocês começariam com que sequência do procedimento que eu disse para vocês aí? Isso é um caninho. Mas tá incisão, né, não? Começa pela... O que, Rafa? Incisão, porque não precisa ter RAI aí. Muito bem. E não precisa... Meio ponto para ti, Rafael. Pronto. Ganhou... Já tinha ganho alguma coisa? Não, né? Ah, agora eu tô com um. Aí, muito bem. Precisa ter também expulsão do término, né? Porque a gengiva está toda e o que tem de término está exposto. Aí você começa pela incisão. Incisão em quê? Bisel? Término. Com a posição da lâmina, no sentido corona apical. Ela é chamada também incisão tipo Idman, porque o Idman foi quem preconizou ela para fazer raspagem, entendeu? Ele fazia uma incisão relaxante, outra incisão relaxante e fazia bisel interno. Aí descolava tudo, raspava e depois suturava. Ó. Aí, hiperbóide, também dá para fazer a intracircular, né? Principalmente nesse caso, que tem muito tecido para tirar. Ó a quantidade. Ó a intracircular sendo dada, hiperbóide. Aí, ó. Tá vendo? Tô vendo, é muito tecido mesmo. Aí facilita, né? Porque se você não tira, não dessa intracircular, quando você puxa, fica um rolo de fibra lá. Aí começa a sangrar, que só, entendeu? Começa a sangrar, atrapalha. Aí eu vou até a crista, né, professor? Até a crista. A intracircular você tem que sentir a ponta da lâmina tocando no osso. E é onde tem mais fibra, sabe? Nessa região. Descolou. Quando creio em cápsula, ó, tira o tecido. Tá? Então, descolou, retirada do colarinho. Depois, retirada de quê? Do osso. Do osso. Ó, às vezes, quando você, mesmo tendo dado toda a incisão direitinho, Danilo, quando é que tá para ti finalizado, tá certo? É quando eu pego a papila e empurro no sentido do osso, pressionando, tá? Se eu empurrei, eu olhei e vi que o término está acima do meu tecido gengival, para mim terminou. Mas muitas vezes acontece, e mais vezes no palato, que o quê? Quando você empurra, não desce. Por quê? Porque o tecido é gordo. Tá vendo? Ó? Aí você pode entrar com a lâmina, essa técnica já é uma técnica bem mais difícil, né? Porque eu tenho que... Tira um bifezinho, né? E tira o tecido conjuntivo, ó. Tá vendo? É. Aí tava um passarinho aí, piando aí. Aí depois, quando você empurra, ó, aí ele fica. Por quê? Porque eu emagreci a minha papila. Tá? Eu faço muito isso. Eu gosto muito de trabalhar em tecido, principalmente no dente desse, que já está muito lá em cima, é um canino, entendeu? O paciente poderia até correr o risco de perder, então vamos tirar o menos osso possível, tá certo? Aí o tanto de tecido que veio, só de conjuntivo. E a sutura, né? A sutura tem que ser interrompida simples. A aluna que fez aí não entendeu e deu um suspensório, e que não precisava, porque a sutura, gente, não tem o que inventar, tá? Fio 50 nylon, entrou aqui, sai Um na ponta e outro na outra, né, do dente. sutura, como é? Dá um do lado e um do outro, né, não? Só, acabou-se. Ah, isso aqui é um caso de uma cirurgiazinha estética, né? Aí isso aqui, gente, é uma técnica minha, tá? Que a gente tem que estar cada vez mais aprimorando. Que seria até o TCC do Guilherme. Do Guilherme e da Thaís. Mas não vai dar. Nós vamos até mudar. Então, nós temos
essa menina que queria fazer lente, né, novinha, que eu discordo, mas tudo bem, né? É a pessoa que sabe o que ela quer fazer, né? Sorte dela também que ela pegou um dos caras que para mim faz melhor lente aqui, que é o Amitas. Amitas realmente arrebenta. Então ele fez um mockup, a gente colocou um mockup de guia, fizemos a marcação com o mockup, aí a gente vai de bisel interno, da intracircular. O que é que eu faço, gente? Ó, eu pego a lâmina, entro no intracircular, tá vendo? Aí eu sinto aonde está o esmalte. Aqui, como já tinha o mockup, eu posso seguir o guia do mockup. Mas quando eu não tenho, eu quero fazer só uma cirurgia estética sem mockup. Eu não posso expor dentina. Eu não posso expor superfície radicular. Se ela vai fazer a lente de contato, aí não tem problema, porque a lente vai ficar do tamanho que foi determinado. Mas se ela não vai, ela quer fazer só a cirurgia estética, tá certo? Então, eu com a lâmina sinto, ó, bem aqui tá o meu esmalte acabando. O esmalte é liso, tá certo? Ó, bem aqui tá acabando. Aí eu venho por fora e incisiono aí, certo? Uma vez que eu incisiono na parte do zênite, né, mais apical, aí eu venho com a lâmina, desço intracircular, mantendo papila. Venho com a lâmina, desço intracircular, mantendo papila. Tá? Da intracircular, para facilitar a retirada disso aqui, vem com a crane Kaplan e puxa. Tá? Então, isso você faz de dente por dente. Olha como já deu uma aumentada considerável no dente dela. Aí, nesse caso, não precisou tirar osso, foi, Danilo? Nesse caso dela, eu vou continuar aqui para tu ver, Felipe, a história, como é que ela termina. Às vezes eu preciso tirar osso, mas eu não rebato o retalho para tirar osso. Ah, Danilo, poderia rebater? Poderia. Aqui precisou tirar no lateral. Eu queria mostrar outro slide, mas vamos aqui para a meia arcada dela mesmo, certo? Ah, Danilo, eu quero rebater para tirar osso. A papila não está preservada? Então só é dar intracircular e manter papila e depois descolar. Tá certo? Mas eu não gosto. Eu uso ombroca, que aqui eu usei uma multilaminada. Eu penso, na verdade, hoje eu uso com muito cuidado, depois de fazer a fibrotomia, uma ombroca igual a essa, diamantada mesmo. Tá? Eu entro no sulco e elimino a crista. Ela entra fácil, porque esse osso final é muito fininho. Agora, se tivesse ombroca, existe uma que o Amintas mandou até ontem para mim, uma de aumento de coroa, que é assim, para mim não tem necessidade para aumento de coroa, outra broca que não seja uma esférica mesmo, ou diamantada ou carbide, de haste longa, pequenininha. É que ela é uma cilíndrica lisa e só a ponta é ativa, certo? Se a gente conseguisse fazer o mínimo de diâmetro possível dela com ponta ativa para que entrasse no sulco, seria o ideal. Tá? Seria o ideal. Mas eu uso ainda uma igual a essa, que eu não sei se é 5119, o número dela. Toda vida eu fico em dúvida do número dessa broca. Isso é que é a fibrotomia, Felipe, ó, que eu estou falando. Tirou a gengiva, fez a fibrotomia. Olha o tanto de lâmina que entrou depois de eu ter tirado a gengiva. Olha o tanto de lâmina que entra. Eu preciso rebater para tirar o osso aqui? Não. Não preciso. Então, eu faço uma coisa chamada fibrotomia. Eu entro, dou intracircular e contorno toda a vestibular rompendo a fibra, porque a fibra tem memória. Uma vez que eu acabo com a memória da fibra, ela não volta mais. Ei, Danilo, eu ouvi uma vez numa palestra de Pério uma frase que tipo assim, me deixa com muita dúvida quando eu vejo tipo, esses casos assim, que não tira osso, né? Que o professor falou que quando você faz uma gengivoplastia sem tirar osso, a gengiva é que nem capim, ela cresce toda de novo. Isso é real? Isso é uma coisa bem antiga, essa terminologia aí. Mas eu vou por duas coisas.
você sabe o que é um dente girovertido, obviamente, tá? Se o ortodontista termina o tratamento e posiciona ele no lugar dele, se ele não faz a fibrotomia, o dente volta para a posição original. Já ouviu falar nisso, né? Sim, Que senhor. para você impedir que ele volte, nessa minha técnica, eu parto desse pressuposto. O que o Guilherme e a Thaís estavam fazendo era o quê? É a gente acompanhar a gente que faz a cirurgia estética somente com fibrotomia, sem a gente ter que tirar o osso com aquela broquinha, tá? Apesar de eu achar que você entrar com a broca em todos os dentes, dá uma garantia maior, mas eu queria ver da fibrotomia, tá? Outra. É todo caso que tira, né? Outra, não dá. Não, um caso que não precisa tirar osso, eu não tiro o osso, tá? Então, eu vou finalizar e contar outra história. Outra pergunta. Você tem um dente que fraturou. Eu quero fazer a extrusão ortodôntica. Se eu faço a fibrotomia, o que acontece com esse dente na hora que eu faço a extrusão? Ele vem ou não? Vem. Ele vem com osso ou sem osso? Sem osso. E se eu não fizer a fibrotomia, como é que ele vem? Com osso com tudo. Pois é, tá entendendo aí? O meu pressuposto qual é? É esse. Então, Mas, professor, esse fato de que a gengiva, para ela poder, digamos assim, crescer de novo, ela tem que ter suporte ósseo ou ela consegue crescer sem ter suporte ósseo? Tipo, nesses casos de gengiva aí é que eu estou te dizendo. Se eu faço a fibrotomia e eu acabo a memória dela, ela não sabe para onde ela vai, ela fica. Porque fibra tem memória. Tá entendendo? Então, e essa fibra não se regenera depois? Não, ela regenera, mas de outra forma. Ela não lembra para onde é que ela teria que levar a gengiva. Ela fica ali caladinha. Caralho, genial. Isso é minha teoria. Que eu quero, que eu comprovo isso clinicamente. Em 90% dos casos não retorna, tá certo? Então, teve o aumento aí feito. Professor, então, sempre tem que fazer a fibrotomia? Como? Seria indicado sempre fazer essa fibrotomia? Em cirurgia estética, eu sempre faço a fibrotomia, Larissa. Todas as vezes. É 100% das vezes. Tá? Professor Danilo. Mas é o que eu lhe digo, isso aí é um procedimento que eu acredito que eu faço e que eu pensei nesse sentido, entendeu? Você talvez nunca escute ninguém falando mais em fibrotomia. Só eu, tá? Professor Danilo, no caso de um bisel externo, seria estritamente para tirar volume? O bisel externo é só para você tirar excesso de gengiva. Excesso, né? Essa gengiva não volta. O volume também. Não, porque quando você faz o bisel externo... Não, se for estética, ela volta, porque você no bisel interno, você não vai entrar para tirar, para fazer fibrotomia no bisel externo, certo? Você consegue no interno. O externo, Pronto, entendi agora. eu divido, mas aquele tecido está ali grudadinho no osso. Mas então o externo, esse excesso que o senhor fala para tirar no externo é vestíbulo palatino, no caso, né? Esse excesso de gengiva. Não, o excesso de gengiva que você tira no externo... O que a gente chama de textura e altura, professor? Qual o sentido? É você pegar, sabe o quê? Eu tô com gengiva bem aqui, ó. Só tecido gengival, tá? Acontece muito, né? Ó, até aqui tá, bem pertinho do bracket, tá vendo? Sim. Tô cheio de gengiva aqui. Tá? Aí pode ter muito em volume, como o Perguari falou, e só em altura. Aí eu entro só com externo. Tá? Então, volume, grosseiramente falando, tipo, é quando ela engorda, né? No sentido vestibular. É quando ela é demacia. Qual é o caso? É quando eu tenho um aumento gengival por acúmulo de placa por medicamento. Tá? E a altura no sentido incisal. Na verdade, a gente chama largura, né? Mas vamos supor que é a altura, no sentido corona apical. Você nunca viu uma pessoa com aparelho e cheio de gengiva, não, Felipe? Já vi, professor. Pois é, Pois é, professor.
Aí, no caso, quando tira o aparelho e fizer o bisel externo, não volta porque também já vai ter tirado o aparelho, né? Não, às vezes, dependendo da quantidade de gengiva que é formada pela inflamação, porque é por acúmulo de biofilme, quando tira o aparelho, muitas vezes ela até retorna sem necessidade cirúrgica. O que acontece na maioria das vezes é o paciente em tratamento ortodôntico vai, por quê? Porque a ortodontista não consegue nem movimentar. Quanta gengiva que tem. Aí você vai fazer o bisel externo, porque você não consegue nem entrar, você vai conseguir, numa situação de excesso de gengiva, entrar bonitinho com a lâmina assim? Você não consegue. Certo? Eu vou mostrar para vocês. Então, se tiver os dois, eu tenho que fazer os dois tipos de bisel, professor? Eu só com o interno resolvo todos os problemas? Eu vou mostrar um caso para você. Bom, Em gestante também complica, né, professor? Gestante pode complicar ou não, né? Na verdade, a que complica mais em formação de tecido, com aumento gengival demasiado, é quem não escova muito os dentes e usa um aparelho ortodôntico ou fatores retentivos, sabe? Mas mais... Tá certo. Ó, isso aqui é com 5 dias para a cicatrização. A melhora que deu, né? Ficou lindo. Lindo ficou, foi com as lentes depois, ó. E esse desenho da gengiva é na mão, né, professor, do senhor? Tipo, não tem uma referência que o senhor siga, não. É desenho. No caso dela, eu usei o mocap, certo? No caso dela, eu usei o mocap. Mas quando não tem o mocap, é na mão mesmo. Você é outra técnica. Você entra intracircular, tá? Aqui, ó. Você entra intracircular, sente até onde o esmalte vai, junção cimento-esmalte, mede com a ponta da lâmina, vai para fora e marca. E qual é aquele instrumento que a gente entra, professor, e faz tipo um picote na gengiva? Faz tipo um furinho. É tipo uma... É uma sonda. É a sonda, não é? É uma que a sonda, gente vai meio que pois é. desenhando. Existe a sonda de Crane-Kaplan, certo? Existe a sonda de Crane-Kaplan, tá? Mas a sonda de Crane-Kaplan, ela é para medir intracircularmente para bisel externo, tá certo? Deixa eu só pegar aqui Vou só pegar aqui o caso de gengivectomia para vocês, tá? Bom, isso aqui foi de alguém foi da menina, da Roberta, não foi? Esse mês passado, esse que eu vou mostrar. Da Roberta Uli. Como assim, prof? Não foi? Mostra aí pra gente ver se é meio. Eu mostro. Mostrei. Mostra. Não foi, Roberta? Superior ou inferior daquela paciente? Ou não? Não. Não fiz isso não, prof. Inclusive, queria muito. Não, isso aí não foi da Maíra, não? A Maíra fez melanoplastia, não foi? Foi, a minha foi melano. Eu acho que foi alguém da turma de vocês. Ó,
de excesso de gengiva para tá vendo? Qual a posição da lâmina? Você marca, dá uma incisão primária, tá? Você tem que saber onde é que está a junção mucogengival para não levar a gengiva inserida toda. Depois entra na incisão secundária, tá? A posição do bisturi é uma posição corona apical. Por que é que o nome é bisel externo? Porque quando eu tiro o tecido, eu estou vendo o bisel. Ó, tá? Depois você faz uma plastiazinha que a gente chama de scraping. Tá certo? Uma plastiazinha que a gente chama de scraping. Tá? Eu só aquele caso lá que a menina estava com mocap. Você fez as incisões com mocap? Você marca só. Tá? Se você pegar onde está o final do mocap e pressionar com a cureta de multi, aí você já sabe onde está a incisão. Ei, Danilão, fica parecendo uma desepitelização. Por que eu não posso fazer com broca em vez de fazer um bisel externo? Tipo, removendo esse tecido em excesso. Desepitelização? Isso aqui é desepitelização? Não, professor, embaixo, professor. Não, mas isso aqui foi depois de tirar o tecido. Quando você retira o tecido, olha aqui o superior. O que é que vai acontecer? Esse scrap que tá dizendo é tipo uma raspagem, é, professor? É uma raspagem. Qual o objetivo dele? Ó, tô tirando o tecido superior todinho. Eu tenho certeza que foi da turma de vocês isso. Até o Murilo que fotografou. O Murilo ficava de manhã com vocês? Não. Ficava. Ficava. Esse mês passado? Sim. Pois é. Aí, ó. Tá vendo? Ó? Quando você tira o tecido, o bisel tá para fora ou para dentro? Para fora. Por isso que é externo. Sendo que às vezes fica rebarba de tecido e pode ficar um batente aqui. Certo? Ó. Às vezes pode ficar um batente aqui, ó. E pode ficar rebarba de tecido. Aí eu tiro com o quê? Com tesourinha serrilhada. Ou venho de tirar dos dois, ou venho com o bisturi e faço esse peelingzinho que é o scraping, ó. Tá certo? Que é justamente para eu tirar algo em espessura que eu precise, tirar a rebarba e deixar a borda em zero, em lâmina de faca, para não ficar batente nenhum na borda da gengiva que vai ficar. Entenderam qual é? E quando eu faço a melanoplastia, é justamente isso que eu faço, é o scraping. Tá então não pode fazer tipo esse scraping com broca. Olha, Felipe, poder pode, na verdade, cara, tudo pode quando você tem habilidade para tanto e você adquire habilidade mais de uma coisa do que com outra, tá certo? Eu, particularmente, não gosto de usar broca, mas eu tenho colegas que fazem melanoplastia com broca, tá certo? Tá errado? Não. Ele tem habilidade? Tem. Então, nada é melhor do que nada. É perigoso. Isso aqui é uma prova, ó, que eu fiz de propósito aqui. Você tá, ó, eu vou mostrar uma incisão aqui, certo? Essa incisão inferior, tá? E vou mostrar a incisão superior. Teve alguma diferença? Não. Hein? Vocês repararam alguma diferença nessa incisão aqui, certo? Nessa incisão aqui, tá? O seu primeiro marcou. Olha a incisão. Agora vamos para outra. E nessa incisão aqui, existe alguma diferença? O contorno que o senhor fez. Eu fiz o contorno e na outra foi reto. Isso. Teve alguma diferença no resultado final? Uma semana? Não. Hein? Não, tá de boa. Pois é, tá entendendo? E tinha gente que brigava, porque é para ser assim, é para contornar
Outro dizia, não, reto. E eu dizia, não, para mim as duas coisas têm o mesmo resultado. Aí eu mandei a menina fazer das duas formas para provar que é a mesma coisa o resultado. Tá entendendo? Então as pessoas arranjam um motivo para... Teve um curso que eu fiz, um cara que veio de São Paulo, e ele disse que 90% dos casos ele abria para tirar osso, certo? Aí, 10 minutos depois, ele disse que 80% dos casos a pessoa já tinha uma retração óssea de 3 milímetros ou mais. Tá? Pô, se eu tenho 80% dos casos, tá, em que eu abro para 90%, eu abro para tirar osso, e na grande maioria das vezes eu não tenho osso, então eu perguntei para ele, então por que é que você abre para tirar o osso? Entendeu como é? Não teria necessidade de você abrir para tirar osso. Como deve ter ficado tudo errado na aula, macho. Aí eu digo, o que você tem que saber é sentir com ponta de lâmina aonde está o osso. Aí você determina. E para tirar esse osso que é super fino, Danilo, mas tem casos que o osso é super grosso. Aí você abre, entendeu? E tira o osso, inclusive em espessura. Certo? Não existe... Com exostose, né, professor? Isso, com muita exostose. Tem gente que quando sorri, você vê logo a exostose. Pega uma broca 10, 20 logo e manda ver. Desgaste a espessura. Eu não estou dizendo que não se deve fazer. Professor, mas tipo a incisão horizontal, tira a papila, não? Ou então tem muito tecido gengival aí não Aonde? Que local? Esse, porque você perguntou da diferença das duas incisões, né? Uma era você foi reto. As duas foram no bisel externo. É porque você falou que uma você foi reto e a outra você foi contornando. Sim. Pois é, esse do reto não tira a papila não, interdental. Vamos ver se tira. Mas ele... Tirou a papila? Não, o resultado final não tirou, não. O grande lance, sabe qual é? Quem está falando é a Roberta? A Carize. Carize, eu vou te mostrar uma coisa. O grande lance qual é? O grande lance chama-se inclinação do bisturi. Você está vendo aqui, ó, como é que o bisturi entra na gengiva? 45 graus, tá certo? Se ele entrasse em 90, aí ele levava a papila todinha, tá? Entendi. Mas ele entra... Aí é o cuidado que você tem que ter. Foi muito bem lembrado você dizer isso. Não... Aí quando você dá 45, você divide a papila, entra no meio dela, o restante fica. Ah, sim, entendi agora. Por isso que é importante, e foi bom você lembrar, sobre a inclinação da lâmina do bisturi. Muito bem, Carize. Perder a papila é um bucho grande, né, professor? Meio ponto para Carize. Me peça, Carize. Um ponto e meio. Carize está com 1,5 já, viu? Não é não, Carize. Já passou. 1 ponto, então. Bem, passa para mim que eu só tenho meio. Quem é que tem 1 ponto? Carize. Eu. A Maíra também? A Maíra é meio, eu, Perbuário, a Rafa, a Carize. Maíra, anota todo mundo e me passa. Tá bom, vou anotar. Caíra, eu te dou 10 conto para... Ó o suborno, viu, Maíra? Que o povo vai te subornar. Não tem para suborno. Pronto, gente, é isso aqui. Dúvidas? Só isso. Lindo. Não, professor, tá show. Professor, outra dúvida, tipo, a melanoplastia com broca, qual é a broca que faz? Você pode utilizar uma diamantada bem grossa, uma 10-20, ou pode usar também aquela em forma de chama, sabe? Sei. Mas a prateada, né? A dourada não. Beleza. Ok? Ei, Danilo, vão ser 6 questões tuas, né? 6 minha,
É 6 de todo mundo. Vão ser 2 de medicina periodontal e 4 dessa aula aqui, tá? Certo. Feito, galera. Tudo bem? Feito, professor. Valeu, fechou. Obrigada, viu? Prof, muito obrigada. Segunda e quarta, nada para estudar, viu? Tá bom. Tá, galera, estudar. Beleza. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.